Bem-vindo ao nosso Clínica da Alma e hoje nós queremos finalizar um assunto que já estamos tratando alguns programas, né? Você pode inclusive assisti-los no nosso site redesuper.com.br/de tudo um pouco. Você confere então os programas do Clínica da Alma, que é esse quadro atrelado ao programa de tudo um pouco, né? E um programa que pode ser reprisado, inclusive o Clínica da Alma, sempre à noite. Se você não tem a oportunidade de vê-lo pelas manhãs ao vivo, você pode conferir o Clínica da Alma reprisado à noite. Meus colegas pastores, pastor Rogério, pastor Rogerinho, pastor Demar Guerra, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje nós queremos então fechar esse assunto que já ao longo desses últimos dias nós temos falado sobre aquilo que dificulta os relacionamentos interpessoais. Hoje o pastor Guerra tem aí um texto para ler para a gente, pastor? Tem sim, Romanos 8, 29. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, esse também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. E no texto aqui, para finalizar hoje, só deixar uma colocação que fala: os seres humanos foram criados para a honra e a glória do Senhor. Mas o pecado tem levado o homem ao egoísmo e à vaidade. Diante disto, o seu interesse é apenas em si próprio. Portanto, a visão de Deus está se perdendo. O ser humano tem se voltado para o velho homem ou permanecendo nele. Por isso as pessoas têm entrado em conflitos uns com os outros ou consigo mesmo. Criam-se então dificuldades de comunicação. Mas em Cristo temos a esperança de mudanças para termos relacionamentos melhores. Amém. Então é a visão, o que tem se colocado hoje. Quer dizer, nessa fala aí, nessa reflexão que o senhor trouxe, vale dizer então que se Jesus não tiver vinculado a esses relacionamentos, todos podem falhar, serem mal sucedidos nos relacionamentos. Com certeza. Por quê? Porque se o Espírito de Deus, ou seja, ele não estiver nesse processo, agindo dessa forma de dentro para fora, a tendência natural do ser humano, ele apenas vê para si próprio. As suas necessidades, as suas carências, ou seja, os seus sonhos, os seus projetos, ou seja, o seu bem-estar. E isso é muitas vezes o grande impedimento para que as pessoas possam ter um relacionamento interpessoal pleno. Porque quando eu abro mão dos meus interesses, ou seja, o Rogério ele sai de cena, mas entra aí a glória do Senhor, e eu penso então no meu irmão, e no melhor para a vida dele, então isso a gente sabe desde o nosso relacionamento com marido e mulher, nosso cônjuge. Então, ou seja, eu tenho que abrir mão muitas vezes, quantas vezes a gente tem que abrir mão, abrir mão dos meus desejos, dos meus interesses em detrimento do meu cônjuge, para quê? Para que cada vez mais esse relacionamento seja ligado, seja o que estabelecido na rocha firme que é o Senhor. Porque se isso não acontecer, a tendência natural é sempre justiça própria. Pastor Rogério, muitas vezes as pessoas até pensam, eu convivo nos meus relacionamentos interpessoais há 20, 30 anos, nunca deu tanto problema assim, eu consegui superar até aqui. Quer dizer, uma hora a coisa vai desandar, porque o que sustenta a vida mesmo é a vida com Deus, Exatamente. E muitas vezes a gente pode pensar que está se relacionando bem com os outros e os outros estão simplesmente nos tolerando. Tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença. E aí a visão de Deus para nós, quando a gente começa a olhar as coisas na perspectiva de Deus e através de Jesus, até essa visão crítica para nós mesmos, ela melhora, porque quando eu uso como referência o Senhor Jesus, eu automaticamente vou ter que olhar para dentro de mim. Eu vou ter que reavaliar as minhas posições, eu vou ter que avaliar as minhas razões, os meus questionamentos e aquilo que realmente as pessoas têm recebido através de mim. Porque eu, como o Rogério acabou de dizer, eu saio do centro. Se eu saio do centro, então os outros se tornam importantes. E aí, como os outros são importantes, o que eles estão recebendo? O que eu estou proporcionando a eles? E isso é uma outra questão
extremamente interessante nessa relação interpessoal. Né? O que o outro recebe de mim? Né? O outro simplesmente me tolera? Sim. Né? Então, ou eu realmente estou sendo bênção na vida do outro? Né? Você que está em casa, o que pensa a respeito? Ligue para a gente, 31-3209-3301, você tecla a opção 1 e ouça o atendimento até o fim para que a sua participação seja de fato registrada. Temos também o nosso telefone ao vivo, você pode entrar na nossa conversa agora pelo 3253-3320, além também de Twitter e e-mail. Para quem acompanha a programação reprisada, você só pode participar pelo Twitter ou pelo e-mail. Twitter, @Clínica da Alma, e também o nosso e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br. Queremos ouvir a sua opinião. Você tem vivido relacionamentos bem-sucedidos ou tem enfrentado problemas? Muitas vezes as pessoas, elas até dizem assim, eu estou na igreja, mas eu conheço Jesus, eu leio a Bíblia, mas eu ainda tenho dificuldades nos meus relacionamentos, né? Será que é porque a pessoa tem dificuldade de aplicar o que ela está lendo, o que ela está aprendendo? Ela pode ter sido criada, você entendeu? Nesse sistema, e quando ela vai para a igreja, aí ela tem essa dificuldade. Há pouco tempo eu atendi uma pessoa que falou comigo assim, pastor, eu estou com tudo aqui no celular. Então ela foi lendo para mim, que ela falou assim, eu não consigo me abrir, né? E foi lendo no celular. Entendeu? Então foi passando para mim. Quer dizer, qual a diferença ali? De todo jeito ela estava falando comigo. Mas ela sentiu segurança de estar lendo para mim. Então ela fala assim, eu prefiro escrever do que comunicar de forma verbal. Então muitas vezes as pessoas, elas travam isso dentro delas. Não é? Aí vai... por quê? Porque foi podada, porque muitas vezes a comunicação foi cortada. Né? A pessoa ia conversar com um, cortava, ia conversar com o outro, cortava, não aceitava. Olha, esse papo seu é chato, eu não estou afim de conversar com você, eu não estou afim de te ouvir. Então a pessoa vai ouvindo isso muito, aí ela converte, vai para a igreja, chega ali, ela mantém isso, até se quebrado isso na vida dela. Ela vai enxergando, vai crescendo, vai sendo discipulada, vai sendo trabalhada, aí ela começa a ver o quê? Poxa, eu aprendi a coisa errada, fui podada, agora eu tenho um corpo aqui que pode me ouvir. Não é? Que é o corpo de Cristo aqui, que pode me dar atenção aqui, né? E não apontar o dedo para mim e ficar me cortando, me podando, não, me ouvindo. E é isso que a gente faz, ouvir as pessoas. É claro que a gente tem que ter um coração ensinável, né? Sim, com certeza. Tanto um quanto o outro, as duas pessoas envolvidas no relacionamento, né? Para que o relacionamento cresça, né? Às vezes a gente quer ganhar todas as batalhas, mas alguém disse, não sei se foi aqui no clínico ou em outro momento, alguém disse que é melhor às vezes você perder uma discussão do que perder o relacionamento. Né? Exatamente. É melhor ter comunhão do que ter razão. Sim. Exatamente, e ganhar uma discussão, né? Porque muitas vezes as pessoas entram nesses relacionamentos ou muitas vezes nos conflitos e tentam resolver o conflito através da imposição, né, do seu posicionamento ou do seu conceito. Né? E nós temos que ser mais flexíveis. Claro, o que a palavra diz é o que a palavra diz, ou seja, está escrito, está escrito. Mas no que diz respeito a essa questão, muitas vezes as pessoas entram nesses conflitos e aí tenta resolver impondo o seu pensamento ou muitas vezes levantando a voz para calar o outro, não é? Para que o outro então concorde com você. Mas recentemente aí eu vi colocaram no Facebook e diz assim, muitas vezes o silêncio é a melhor resposta para muitas situações. E é verdade. Em alguns momentos, né, é importante. Nem sempre. Não, né, momento exatamente. específico. No momento específico ele é importante. Né? Talvez para que os ânimos sejam, né, aquietados para depois então voltar e acertar. Aliás, um exemplo bíblico é que Jesus, né, diante ali de Pilatos, em algum momento ele silenciou. Sim. E o silêncio dele constrangeu Pilatos. Claro. Né? É claro que houve momentos que ele respondeu, mas o silêncio também aconteceu. E quantas vezes Jesus respondeu dizendo, você que está dizendo. Exatamente. Então essa é uma questão. Então é importante isso, né? A gente entender nos relacionamentos interpessoais que muitas vezes é preferível você perder uma discussão ou perder, né, calar,
Né? Para quê? Para que você possa conquistar e ganhar o coração da pessoa, para então depois você poder, né, de uma forma mais amena, coisa calma, você poder tratar. Agora, vamos ser francos, né? Relacionamento é uma arte. Para se relacionar, É um você desafio. tem que realmente ter muita habilidade. Sobretudo hoje em dia, né? Porque hoje em dia, assim, você vê muitas pessoas cheias de não me toque, né? A questão, né, dos Casquinha de direitos ovo, né? tá muito em voga e a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não ultrapasse os limites. A coisa mais fácil que tem é a gente ultrapassar limites. Verdade. Porque às vezes você ganha liberdade com alguém e aí você acaba se confundindo naquela liberdade e avançando limites que não deveriam ser Tem avançados. gente que recebe a informação de forma errada, né? Você entendeu? Você comunica uma coisa com a pessoa, ela entende de outra forma. Isso aí também traz um problema na comunicação muito grande. Né? São pessoas que falam, não, mas eu pensei que você falou dessa forma. Não, você é que entendeu dessa forma. Sim. E aí traz esse conflito entre as pessoas.